Oi, gente, eu sou Larissa Bueno e hoje eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que eu aprendi em 5 anos de blog. Hoje, 30 de novembro, está completando oficialmente o aniversário de 5 anos do meu blog, larissabueno.com. E eu tô muito feliz de estar compartilhando isso com vocês e como eu disse no último post lá no blog, eu ia vir aqui gravar um vídeo compartilhando esses ensinamentos para vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E assim, gente, eu tô super contente, eu tô muito feliz, muito grata a Jesus por tantas coisas vivenciadas nesses 5 anos. E eu tava me preparando para gravar esse vídeo e foi até difícil escrever 5 aprendizados apenas, porque assim, foram muitos aprendizados ao longo desses 5 anos, mas eu selecionei aqui, eu escrevi aqui no meu script para compartilhar com vocês e vamos lá, sem mais delongas. E o primeiro aprendizado que eu anotei aqui para compartilhar com vocês foi não subestimar o pouco. Eu sei que pra gente que cria conteúdo na internet, a gente tem uma expectativa, é gerada uma expectativa dentro de nós de querermos alcançar muitas pessoas e tudo mais, e a gente fica ali pensando, né, nossa, quando vai estourar? Eu digo isso porque eu fui essa pessoa e às vezes eu tenho tentado não ser tanto assim, mas algo que me ensinou nessa jornada de 5 anos de blog é que o pouco, ele nos ensina muito, e o pouco ele faz a diferença. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir só porque nós temos poucos resultados, porque o pouco, quando ele é regado todos os dias, ele se torna algo grandioso. Então, assim, um valor que nós precisamos entender e perceber que existe no pouco. E a segunda coisa que eu anotei aqui foi que nada acontece do dia para a noite, é um processo e a chave é ter constância. Eu comecei o blog em 30 de novembro de 2019 e nos primeiros dias, sabe, eram assim, tinha 10 visitas, 5 visitas, 20 visitas e pra mim era algo assim, nossa, eu queria que as coisas acontecessem, sabe, rápido. E esse aprendizado tem a ver com o primeiro, né? Sobre a gente não subestimar o pouco, porque a gente acha, eu esqueci de dizer, que a gente acha que quando existem poucas pessoas ou poucos resultados, algo não acontece. E na verdade não. Acontecem sim grandes coisas no pouco também. E eu pude perceber isso, eu pude vivenciar isso. Só que não foi da noite pro dia, como eu anotei aqui no segundo. Não é da noite pro dia que algo vai acontecer. Eu não vou me tornar uma blogueira expert da noite pro dia. Da mesma forma que os meus conteúdos não vão viralizar da noite pro dia. Pode ser que sim, mas a verdade é que nem sempre isso acontece. E a gente precisa ter constância. E somente com a constância é que nós vamos chegar ao resultado que nós desejamos, que nós almejamos, e nem sempre essas coisas vão acontecer da forma que a gente espera. E eu já vou falar sobre isso. O terceiro ponto que eu anotei aqui foi que confiar em Deus é imprescindível. Ter fé nesse processo é crucial e foi crucial para mim. E eu precisei confiar em Deus acima de muitas coisas, porque a gente quer acreditar que o algoritmo vai ajudar, a gente quer acreditar que as pessoas vão encontrar os nossos conteúdos, mas a verdade é que nem sempre acontece da forma que a gente espera. E nós precisamos confiar em Deus, confiar que com a constância, fazendo nosso trabalho todos os dias, esses conteúdos, essas coisas, esses textos vão impactar outras pessoas a longo prazo. Porque não é do dia para a noite, é algo que é construído, é um processo. E o engraçado, eu tô aqui observando que esses ensinamentos, eles se completam, né? Você tá vendo? Eu consigo voltar no início e continuar, porque realmente foi assim pra mim. Eu vou tomar uma água aqui, né? E eu lembro que com 2 meses de blog ali, fazendo posts diariamente, né, me dedicando, eu senti o Senhor me convidando a ficar ausente das minhas redes sociais.
E na época, eu até compartilho mais sobre isso no livro, no Não Por Vista. Se você não conhece o meu livro, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Eu compartilho esse testemunho porque foi muito real, sabe? E a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar que Ele faz. Então, eu lembro que Ele me convidou a ficar fora das redes sociais por 6 meses. E pra mim parecia algo assim muito estranho, porque eu tinha acabado de lançar um blog, a única ferramenta que eu tinha para divulgar o meu blog eram as minhas redes sociais. E eu lembro que eu fiz uma oração bem ousada, pedindo para que, se aquilo realmente fosse um direcionamento de Deus, né, que eu sentia que era, que o próprio Deus fosse o meu agente publicitário e que entregasse esses conteúdos às pessoas que precisavam ler os textos que eu postava. E o que aconteceu? Mais de 2 milhões de pessoas foram alcançadas em menos de 6 meses de blog, sem nenhuma propaganda, sem fazer nenhum anúncio, sem blogueiras, influencers, sem nada. Eu nem compartilhava em lugar nenhum. Então, foi mesmo a mão do Senhor que fez isso e a gente precisa confiar em Deus. E o blog, ele me fez confiar ainda mais em Deus, entendendo que as pessoas certas viriam através daquilo que o Senhor colocou sobre as minhas mãos para fazer. E o próximo ensinamento é que nem tudo é sobre mim. Às vezes a gente acha que por nós estarmos fazendo algo que Deus nos ordenou para fazer, cumprindo o nosso chamado, nós precisamos entender que não é sobre a gente. Deus não coloca nada em nós para que pare em nós, para que seja sobre nós. Não é sobre nós, é sobre Ele. E o blog, ele me ensinou muito sobre isso, sabe? Porque em muitos momentos eu via assim, eu cansada, eu triste, eu não queria escrever porque disso, porque daquilo. E aí eu parava e pensava, não é sobre você, Larissa, não é sobre a sua capacidade, não é sobre aquilo que você quer ou não fazer, é sobre aquilo que o Senhor, ele já depositou sobre a sua vida e você precisa colocar isso para fora. Então, falando sobre essa questão também, mas citando um outro ponto, às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer aquilo que Deus falou para eu fazer porque eu não tenho capacidade. E a verdade é que não é sobre você, e se Deus colocou algo nas suas mãos para você fazer, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar ali as ferramentas que você precisa, Ele vai colocar as palavras certas na sua boca, nas suas mãos, para que você possa compartilhar aquilo que Ele tem ministrado através da sua vida. E eu vi muito isso, eu vi muito cuidado de Deus sobre a minha vida. Eu escrevi textos assim que, sabe, deram muitas visualizações e pessoas foram alcançadas, pessoas foram tocadas. E quando eu mesma fui reler aquilo que eu tinha escrito, eu falei, nossa, não parece que fui eu que escrevi, porque realmente eu só estava ali sendo usada, mas foi o Senhor que colocou aquelas palavras na minha mente para que eu pudesse compartilhar com as pessoas, sabe? Então, eu entendi isso, que não é sobre mim. Apesar do propósito estar sobre a minha vida, ele não para em mim, ele não é sobre mim, ele é sobre Deus. E isso foi espetacular, vivenciar isso através do blog. Pode parecer uma bobeira, né? Às vezes a gente fala assim, ela tem um blog, fica aí escrevendo para os outros ver. Mas não, sabe? Trouxeram ensinamentos que eu vou levar, que eu vou carregar para minha vida e que com certeza fizeram total diferença na minha jornada até aqui. E o quinto e último aprendizado que eu anotei aqui é que eu aprendi a ser obediente e a colocar em palavras aquilo que está dentro do meu coração. Como eu já disse, né? E eu disse que todos esses aprendizados, eles se interligam uns nos outros, porque de fato, eu precisei muito ser obediente ao Senhor, a escrever sobre coisas que às vezes eu sentia que eu não tinha capacidade, mas que ao mesmo tempo eu também sentia um direcionamento de Deus para que eu viesse escrever. E de fato, esses conteúdos alcançaram as pessoas e tocaram o coração das pessoas. Não foi um processo fácil, eu confesso que por vezes eu fiquei amedrontada, pensando que,
Sabe, muitas coisas vieram à minha cabeça, mas em todo o tempo eu estava confiando em Deus e sabendo que eu estava sendo obediente àquilo que Ele colocou sobre as minhas mãos. E inclusive eu até escrevi um post sobre isso há alguns anos atrás, nem me lembro quando foi, mas eu vou deixar aqui embaixo também, sobre a gente usar aquilo que está nas nossas mãos. Aquilo que Deus ele coloca sobre as nossas mãos não é para ficar aqui e paradinho. É como aquela parábola dos 10 talentos, sabe? Eu estava conversando ontem com algumas amigas aqui em casa e a gente estava falando sobre essa parábola também, que não é sobre a gente pegar, receber o nosso talento, e aqui o talento na parábola não quer dizer talento igual a gente pensa que é, né? Um dom, não era isso, era uma moeda mesmo. A pessoa que recebeu um talento, ela ficou com medo e ela guardou aquele talento, ela escondeu aquele talento, ao invés de usar aquele talento para render mais para o seu dono. E se a gente for trazer isso para as nossas vidas, levando em consideração aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos para fazer, Ele não coloca nada em nossas mãos para que nós venhamos reter. Ele coloca algo nas nossas mãos para que nós possamos florescer com aquilo e fazer aquilo dar frutos, frutificar. Então, se Deus ele colocou algo nas minhas mãos, eu preciso ser obediente, ainda que eu não me sinta capaz, ainda que isso me dê medo, ainda que isso me tire da minha zona de conforto, mas eu preciso ser obediente àquilo que o Senhor tem colocado sobre as minhas mãos. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, esses 5 aprendizados nessa jornada de 5 anos, que foi muito, sabe, especial, foi muito especial, tem sido especial. E eu espero muito que, se você ainda não conhecia o meu blog, eu espero que você conheça e que você assine a newsletter para que você tenha acesso a todos os conteúdos que eu tenho compartilhado por lá também. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? É isso, gente. Eu tô com meu coração quentinho, agradecido, feliz, contente, porque eu sei que até aqui nos ajudou o Senhor. Até que o Senhor me ajudou e o Senhor me fortaleceu. E eu sei que vidas estão sendo alcançadas para a glória e exaltação dele. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!